Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! Nessa edição do Simplifísica, o professor Ricardo Correia, do Instituto de Física da URGS, vai falar sobre a lei de reflexão da luz e como ela sofreu alterações ao longo dos séculos a partir da descrição de sua propagação através de ondas eletromagnéticas. Fique agora com o Simplifísica, o que mudou na lei de reflexão da luz desde Euclides. Eu vou começar então contando um pouco sobre aquilo que normalmente a gente considera simples, ou talvez uma das mais simples leis da física, que talvez a gente já tenha aprendido durante todo o nosso ensino de ciências, e talvez essa seja um desafio. Justamente tentar interpretar até que ponto uma lei tão simples pode, na verdade, conter detalhes mais profundos do que a gente imagina, tá certo? Então vamos lá. A ideia é que o Euclides, há 300 anos antes de Cristo, foi o primeiro a, pelo menos, colocar por escrito aquilo que a gente conhece como as leis da reflexão. E, no fundo, só para deixar surpresa a vocês, os problemas já se dividiam em alguns, porque ao passar luz por um meio, e esse meio chegar na interface entre dois meios agora, existia uma coleção de efeitos que eram observados e tinha que ser interpretado de forma talvez única. E por mais que vocês talvez pensem que atualmente a gente consiga criar um tratamento geral para todo esse problema daqui, a reflexão no fundo, na nossa superfície metálica, a refração entre dois meios que tinham, na verdade, velocidade de propagação diferente, até aquele momento não tinha ideia de que isso era conceituado dessa forma. E também a ideia de que existia uma luz refletida também quando esse meio era transparente, esses problemas eram tratados de forma diferente e eram fenômenos distintos e precisavam de uma abordagem que deveria, pelo menos, usar o que existia na época, que era a geometria. Então, o que a gente está querendo dizer? É que, na verdade, a ideia que o Euclides desenvolveu foi basicamente usar luz propagando através de feixes retilíneos e que a geometria, na verdade, não representava nada mais do que somente a direção de propagação. Ou seja, ele não entendia, na verdade, nenhum fenômeno luminoso, mas percebia que existia somente um critério para tentar explicar o que acontecia com a luz. E o que ele usou foi talvez aquilo que a gente consiga pensar em primeiro. A primeira é que ele percebia que feixes de luz propagavam sobre linhas retas. A segunda é que eles tinham uma capacidade interessante de ser independentes, ou seja, feixes que propagavam em direções diferentes eram independentes. Se você bloqueasse parte do feixe, o restante dos outros feixes continuavam a propagar naquela direção. E outra coisa é que, se você colocasse os raios de luz para propagar em sentido oposto, você tinha as mesmas leis sendo obedecidas. Então, basicamente, era essa vamos lá, construção que permitiu que ele avançasse e que um conjunto de outros, vou chamar assim, desde pensadores até filósofos, começassem a discutir, no fundo, a origem da propagação e da origem mesmo da luz e porquê dessa propagação retilínea. Então, isso daqui é só um pedaço do que era a luz na antiguidade, mais ou menos o que significava na época em termos de avanço tecnológico, se é que a gente podia chamar assim, porque, se vocês notarem, o Euclides justamente
surgiu com o início do que a gente conhece como museu, ou toda a coleção que corresponde ao conjunto de áreas como laboratórios e salas e restaurantes e aquilo que a gente conhece como a Biblioteca da Alexandria, tá certo? Então vocês concordam comigo que todo esse período daqui, ele nasceu junto, na verdade, com a fundação da biblioteca, e tudo isso evoluiu muito no tempo, mas interessante, da mesma forma como ele entendia a reflexão da luz numa superfície, isso daqui não evoluiu em nenhum desses tempos aqui. E não é nada surpreendente, porque aquilo que a gente chama de lei de reflexão obedece simplesmente a um critério. A ideia é que a gente tem uma superfície e dessa superfície a gente extrai, na verdade, uma reta que é perpendicular a essa superfície, que a gente usualmente chama de normal, a superfície, e qualquer feixe que incida justamente sobre o plano, a direção de propagação do feixe e essa normal formam um plano, e esse plano a gente chama de plano de incidência, que é o que eu estou tentando marcar aqui. E é isso que o próprio Euclides tinha definido, ou seja, essa reta que é perpendicular à normal e esse feixe incidente definiam esse plano, e a primeira conclusão é que o feixe refletido saía também contido nesse mesmo plano. Ele não desviava a partir desse plano. Ele sempre seguia no mesmo plano, nesse plano de incidência. Segunda conclusão simples é que ele tinha chegado à conclusão que o ângulo de reflexão era o mesmo ângulo que tinha na incidência. Por favor, se vocês agora lembrarem de alguma outra lei física tão fácil quanto essa, vocês, por favor, me digam. Não conheço, não. Vocês podem falar à vontade, mas a identidade é triste. É uma lei muito simples, tá certo? Então, olha só, o que a gente está falando aqui, será que isso daqui é realmente tão simples? Será que isso também tem a construção indefinidamente tão simples quanto a gente imagina? Bom, eu vou contar rapidinho o que acontece em seguida. Há pouco tempo atrás, a gente comemorou os 1000 anos da edição do primeiro livro de ótica, mesmo, né? E esse livro de ótica foi escrito por um cara que estava na prisão. Ele teve bastante tempo para descrever como é que funcionava a ótica do olho humano, refração, e foi realmente uma das primeiras descrições perfeitas do que acontecia na ótica geométrica. E em seguida, na verdade, várias novas leis foram construídas para descrever a refração e aquilo que a gente até hoje entende como a transmissão de um feixe de luz entre dois meios. Foi descrito, na verdade, nessa época, em 1600 aproximadamente, mas tem registros de uma interpretação bem razoável já nos anos 1000, na mesma época do Alhazen. Então, o que determinava essa propagação? O que regia essa propagação? No fundo, nenhuma lei muito bem estabelecida definia por que acontecia isso, ou por que a gente tinha uma propagação definida justamente pelo seno dos ângulos que apareciam aqui da incidência e o ângulo que tinha refratado. O problema é que existiam muitos modelos na época. Um deles, na verdade, era um de conservação de momento da luz, e que no fundo tem um nome para isso, se chama Ansatz, em alemão, que não quer dizer nada menos do que um belo bico, tá certo? De como é que você resolve um problema. E a ideia dessa abordagem levou à ideia de que existia alguma propagação e que essa propagação deveria obedecer a alguma lei além da geométrica. Então, o que existia era um princípio que o Fermat determinou, que então a luz propagaria entre dois pontos quaisquer com a trajetória de menor tempo. Agora, como é que a luz sabe que para sair de A até B tem que percorrer o caminho que segue essa lei? Então, no fundo, era um princípio que não adiantava ser discutido, simplesmente era um princípio. Então, o que se segue? O que se segue é que, na verdade, começa a se discutir algo muito mais
interessante. Começa a se discutir o fato de que se observa que ao passar a luz através de aberturas, a luz no fundo acessava regiões que estavam atrás do anteparo. Ou seja, pela primeira vez se observava um fenômeno que a gente conhece simplesmente como difração. Ou seja, algo que trajetórias retilíneas não conseguem explicar. Ou seja, ao passar através de uma abertura, a luz consegue contornar essa abertura em regiões que a gente denominaria usualmente de sombra. Então a luz que ocupa essa região começa a interessar porque ela parece que desperta a tentativa de explicar um fenômeno novo para alguma coisa que estava sempre regido por alguma coisa geométrica. Então o que isso aparecia? Bom, a ideia é que existia um holandês que, infelizmente, desculpa, eu não sei pronunciar o nome de Christian Huygens corretamente, tá certo? Mas a ideia dele é que luz deveria ser uma onda para se poder explicar esse tipo de fenômeno. E no fundo ele imaginava que ao trocar de meio, o que acontecia era exatamente isso. A onda trocava de comprimento de onda, permanecendo a mesma frequência de um lado para o outro, porque era o que ele via, afinal, em qualquer fenômeno ondulatório, por exemplo, uma onda propagando em cima da superfície da água. Beleza, ótimo. Então, tudo que se tinha para se explicar era como é que isso funcionava. E ele tinha um modelo muito simples. Ele imaginava que cada frente de onda era composta por pequenos pontos, pequenas fontes da nova frente de onda. E isso funcionava muito bem para explicar por que as novas frentes de onda eram constituídas por frentes de onda que eram circulares e que propagavam na outra direção. Isso funciona em qualquer lugar, e funciona não só em ondas que a gente chama de planas, mas funciona também em ondas que são circulares. Um modelo relativamente simples mesmo. E com isso ele conseguia pela primeira vez explicar aquele fenômeno que vocês estão vendo ali em cima. Ao trocar de velocidade, uma onda incidente de um meio ao passar para outro meio, obrigatoriamente sobre a interface a frequência tem que ser a mesma. Então, como aqui eu tenho que trocar de velocidade, eu sou obrigado a trocar de direção de propagação. Simplesmente é como vocês imaginam quando uma roda rola em cima diretamente sobre uma superfície como o concreto ou o asfalto e de repente a rodinha que você tinha, as duas rodas de um eixo caem na grama. E a primeira roda que cai na grama tem que andar com uma velocidade menor e a segunda roda ainda continua a andar sobre o asfalto. Até que as duas rodas entrem realmente na grama. Então, quando a gente percebe isso, o eixo da minha roda já andou e deslocou e mudou de direção. Essa mais ou menos é essa interpretação. Ou seja, eu consigo explicar a refração e consigo explicar aquela lei de refração basicamente olhando para essa figura daqui. Resolvido o problema, eu não preciso mais nada, nenhum princípio, a não ser entender que a luz funciona como uma onda. Mas existiu um cara que vocês têm que respeitar na história da física, que era um cara conhecido como Isaac Newton. Ele tinha um problema muito sério com a luz. Ele gostava muito que a interpretação de ondas luminosas fosse entendida, na verdade, como a propagação de partículas. E ele achava que o que acontecia é que quando a luz entrava num meio que era denso, ou seja, fosse um meio material, a luz recebia, na verdade, um momento, ganhava velocidade na direção normal à superfície. E por isso que ela, na verdade, acelerava dentro do meio. O que é um modelo muito estranho, porque não existia nenhum propósito que isso acontecesse. Mas ele defendia o fato de que as partículas da matéria atraíam, na verdade, a luz e faziam com que ela propagasse aceleradamente naquela direção. Bom, era a maneira dele explicar, e aí caía num problema sério, que a velocidade, então, da luz propagando no ar teria que ser menor do que a velocidade que ela propagava num líquido, que depois dá para perceber que não corresponde à realidade. Mas ele tinha uma questão muito interessante. Em inglês, isso é a questão número 4 que ele levanta no livro dele, é que ele, na verdade, nunca teve tão certo sobre o que acontecia justamente sobre as interfaces. Se nas interfaces a luz realmente refletia exatamente sobre a interface,
ou se a luz, na verdade, poderia propagar ainda um trecho ainda dentro daquela interface e depois ser refletida, ou mesmo antes de chegar na interface, se ela não podia dizer assim, não quero chegar até lá e eu já começo a retornar. Ele levanta essa questão e coloca essa questão de forma bem clara, né? Quer dizer, eles não começam, será que os raios de luz já não sentem o meio e já resolvem desviar dessa superfície bem antes? Ou seja, será que já não existe alguma interação anterior, mesmo ao invés de deixar o raio chegar na superfície? Bem, de uma vez só, ele foi destruído absolutamente depois de somente 100 anos. Por quê? Porque ele era um senhor de opiniões fortes, ele marcou muito, e somente depois de 100 anos alguém conseguiu realmente demonstrar que ele não estava certo sobre uma teoria corpuscular para a luz. Um rapaz chamado Thomas Young era bem dotado no sentido de literariamente dotado. Ele logo aos 20 anos já tinha terminado a primeira faculdade de medicina que ele fez mais 2 e desistiu da física porque tomava muito tempo do consultório dele, tá certo? Mas um dos problemas que ele resolveu foi esse. Ele chegou à conclusão que era possível sim demonstrar que a luz tinha propriedade ondulatória, fazendo um dos experimentos mais simples que tem, que é passar a luz através de 2 aberturas e mostrar que se essa luz exatamente tem uma relação de que a fase da luz que está oscilando aqui é a mesma que oscila aqui, a gente é capaz de produzir um padrão estacionário de franjas de interferência muito bem definidas no espaço. Esse padrão estacionário que a gente vê daqui só acontece para ondas e durante muito tempo ainda se questionou porque se acreditava que o Newton não podia estar errado nem por nenhum outro motivo, mas porque ele era realmente o Newton, tá certo? E um dos motivos principais era tentar estabelecer um desafio em que comprovasse realmente que a luz era alguma coisa, um objeto ondulatório. E talvez um dos caras que mais batalhou para isso foi o Fresnel, que gerou centenas de dispositivos e centenas de experimentos que tentavam demonstrar esse princípio. E o mais importante foi esse daqui, que foi colocar, na verdade, luz atrás de um anteparo e que, naturalmente, luz se comporta como trajetórias retilíneas, a gente jamais deveria imaginar que aparecia, no fundo, um ponto claro aqui atrás desse obstáculo, e foi isso que ele mostrou, que realmente atrás desse anteparo daqui, a luz era capaz de gerar um ponto com um máximo nessa posição. Perfeito, essa descrição ganhou, inclusive, um prêmio, porque era impossível imaginar que a luz chegasse naquela posição, a menos que existisse um fenômeno de interferência de todas as ondas que ultrapassavam o anteparo e que interferiam e produziam um máximo nessa região. Além disso, o Fresnel mostrou que luz era uma onda que ainda tinha um comportamento bem definido de oscilar transversalmente a direção de propagação. Ele conseguiu mostrar que luz tinha 2 componentes, mas ele não sabia do que eram essas componentes. Precisou de um cara muito esperto chamado Michael Faraday. Esse sim era uma pessoa muito interessante porque ele mesmo surgiu com um dos conceitos mais importantes da física, que é o conceito de campo. Porque até o momento em que ele começou a trabalhar nos conceitos que existiam de eletricidade e magnetismo, toda a interação correspondia exatamente a uma interação à distância, ponto a ponto. Interação entre 2 elementos, uma carga interagia com outra carga, uma corrente interagia com outra corrente, uma massa interagia com uma outra massa, mas aquela carga, ou aquela corrente, ou aquela massa, definiam só a interação naquele ponto onde existia o outro meio material. E a ideia é que, na verdade, isso não deveria ser assim, mas, no fundo, quando existe uma carga, ela define para o espaço inteiro alguma coisa que a gente denomina como um campo. Essa ideia foi muito interessante porque ele começou a imaginar que esses campos podiam vibrar no espaço. Ele imaginou que se os campos vibrassem no espaço, esses campos interessantes de eletricidade e magnetismo podiam dar origem a alguém que ele suspeitava muito fortemente, que era a construção, por exemplo, de uma espécie de
antena. Mas o que a gente descobre é que se eu juntar todas as equações, e quem juntou isso foi um senhor chamado James Clerk Maxwell, foi utilizar uma notação que ainda era útil na época, tá certo? Um conjunto de algumas equações para interpretar algo que a gente hoje resume nessas aqui, mas vamos lá, ele resumindo nessas equações aqui, ele conseguiu interpretar que aquilo que o Faraday tinha dito era simplesmente o seguinte, que as ondas que ele estava supondo, que eram ondas eletromagnéticas, eram exatamente as ondas luminosas. Desculpa. Mas como tentar dar uma perspectiva para vocês que isso daqui é importante daqui por diante? Bom, antes de terminar, eu devo falar sobre o último modelo. Em 1905, alguém que estava trabalhando com um problema desses sobre antenas e por que antenas podiam dar origem a outros fenômenos que apareciam na produção de correntes elétricas, se percebeu que luz incidindo sobre superfícies metálicas eram capazes de arrancar elétrons. Esse efeito, chamado efeito fotoelétrico, marcou uma outra coisa. Marcou, na verdade, uma descoberta que foi a descoberta da quantização, ou seja, da descoberta que, no fundo, aquelas quantidades que a gente denominou de feixes de luz ainda tinham uma qualidade muito interessante. Elas só chegavam em pacotes definidos de energia. Mas espera aí só um instante. Você estava falando que tudo isso eram ondas e de repente você está me contando que elas vêm em pacotes? Era isso, por isso que foi tão problemática a interpretação disso que ele falou, mas o que ele queria realmente estabelecer era um novo conceito. Um conceito de que finalmente poderia existir algo que, da mesma forma como a gente quantiza massa, quantiza carga e quantiza outros efeitos, a gente também poderia quantizar energia que vinha junto da luz. Isso foi muito importante porque a gente criou um objeto que atualmente a gente denomina abertamente de fóton, tá certo? Como essa quantização da onda eletromagnética, mas isso passou a descrever um comportamento de partícula de novo para a luz. E nessa hora você encontra pela porta abrindo o Isaac Newton falando, viu? Eu não disse para vocês que era assim? E mais do que isso, é que na verdade existiu uma coisa mais interessante ainda. A previsão do Newton sobre os fenômenos ondulatórios que ele observou para a luz era exatamente esse, de que então aquilo que deveria acontecer para as partículas de luz é que deveria existir uma equação que dissesse que a luz pudesse ser modelada por ondas. Mas a luz era feita de partículas, ele não largava o osso, tá certo? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que toda essa história terminou muito bem, obrigado, porque o que acabou acontecendo foi exatamente ao contrário. Alguém chamado justamente Louis-Victor Pierre Raymond, Duque de Broglie, onde nasceu o Fresnel, tá certo? Ele estabeleceu alguma coisa muito engraçada. Ele dizia o seguinte, para qualquer partícula que eu tenha momento, massa e velocidade, também está associado a uma onda e essa onda está exatamente associada da mesma forma que existe para a luz também. Então vocês não fiquem surpresos, está todo mundo sendo tratado no mesmo pé. Mas vamos lá, tudo isso, contei toda uma história para vocês para dizer, mas aonde, Ricardo, aquele problema de reflexão em superfícies muda de uma lei tão simples? Bom, o problema, por incrível que pareça, está onde vocês tinham visto da forma mais simples do mundo. Todo mundo foi apresentado um dia na vida ao problema de reflexão interna total. Ou seja, o dia que a gente tem um meio que tem um índice de refração, ou seja, na qual a velocidade de propagação da luz é mais lenta do que a do meio para onde está propagando a luz, existe um ângulo a partir do qual é impossível a gente ter luz refratada no segundo meio. Isso é por um simples motivo. Simplesmente eu sempre preciso que o ângulo
que eu tenha a partir da normal desse segundo meio, ele sempre aumente em relação ao que incidiu aqui. Então existe um ângulo a partir do qual esse ângulo deveria ser maior que 90 graus e o que acontece é que a luz é totalmente refletida. E no fundo essa experiência é fácil de fazer em casa. Todo mundo tem um laser comprado no camelô em casa, pode pegar um copo d'água e reproduzir exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora, mostrando que existe um ângulo a partir do qual a luz é impossível dela ser refratada, ela vai ser totalmente refletida aqui. Esse problema, que é muito simples, lembra muito daquilo que a gente viu nos primeiros desenhos das questões que o Newton fez há muito tempo atrás. E o que isso tinha a ver? Bom, a ideia é que quem garante mesmo que esse feixe tão bonito e perfeito de um laser propagando no espaço como esse que agora incide lá no nosso anteparo, ali na frente, tem exatamente somente uma única direção de propagação. Na verdade, existe um conjunto muito grande, mas em pequenas, diferentes direções de propagação, infinitamente pequenas naquela direção. Mas elas não são zero. Elas são um conjunto finito que existe. E o que acontece? Acontecem fenômenos muito interessantes por causa disso. Acontece algo muito interessante, descoberto, na verdade, em 1943, no meio da guerra, por um pesquisador alemão, Gauss, e sua estudante de doutorado, Henschen. Ela só pôde defender ela defendeu a tese de doutorado em 1943, mas o trabalho só saiu publicado em 1947, porque vocês entendem, o período não era muito bom para conseguir trabalhar em ciência. Mas o que ela e o que os dois haviam descoberto era um fenômeno muito interessante. Aquilo que o Newton havia previsto de que a posição de entrada da luz num meio e aquilo que seria totalmente refletido, levando em conta que existe realmente alguma pequena propagação da luz no outro meio, corresponde a dizer que, na verdade, o ponto de entrada e o ponto de saída da luz não são exatamente os mesmos. Tudo bem, Ricardo, não fique assustado. Até agora você não me contou nada que eu precise ficar tão apavorado, porque isso ainda satisfaz aquela lei que você falou. A luz sai refletida no mesmo plano e sai refletida no mesmo ângulo. Perfeito. Isso daqui começou a despertar, na verdade, um conjunto de interpretações muito interessante. Mas será que esse realmente é o único efeito que a gente observa da luz refletida em dois meios? Pois é. Agora fica a pergunta. Será que realmente eu só tenho esse efeito? Pois é. O trabalho que eles fizeram originalmente é muito simples. Olhem só como é que foi fácil demonstrar o efeito. Eles pegaram e interpretaram que a luz pudesse fazer essa trajetória. Então o que eles fizeram? Eles construíram esse dispositivo que na verdade é uma lâmina de vidro e aqui colado na lâmina de vidro eu tenho um prisma de entrada e um prisma de saída. E o que acontece? A luz incide aqui, mas quando chega na superfície, naquele vidro existe na verdade uma parte que é o vidro, uma parte que é alumínio e outra parte que é vidro novamente. A luz é refletida no alumínio, no vidro, 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 até sair novamente. Ou seja, aquela parte que só é refletida no vidro, todo o tempo, vidro, 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 sai refletida nesse ponto. Mas aquela que é refletida no vidro, vidro, alumínio, vidro, alumínio, vidro, alumínio, ela sai refletida nesse ponto. E aquela que sai refletida no vidro, 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 sai defasada espacialmente, ou seja, sai deslocada espacialmente. E essa diferença é só registrada através de uma foto, porque parte da imagem é deslocada no final. Eu consigo ver que aquilo que só foi refletido no alumínio sai nessa posição daqui, e aquilo que foi refletido no vidro sai avançado na lateral.
Então, eu tenho uma medida muito simples para fazer. Na verdade, esse bastão daqui, originalmente, tem 70 centímetros, foram feitas centenas de reflexões no vidro até acumular essa distância daqui, mostrando que o efeito era realmente muito pequeno. Mas, vamos lá, o que eu acabei de descrever com vocês é apenas um dos efeitos. Porque depois de 1943, o Fedorov, que era um cientista russo, começou a perceber que não precisava ter somente esse efeito. Se aqueles dois planos de polarização que o Fresnel disse que a luz possuía, se eles tivessem, na verdade, ao invés de fazer movimentos em que os dois eixos tivessem exatamente a mesma componente, ele oscilaria ao longo de uma reta, ele imaginou que isso daqui pudesse estar oscilando, na verdade, fora de fase, ou seja, que o campo elétrico estivesse girando sobre o plano naquilo que a gente chama de uma polarização circular. Ou seja, que a luz tivesse justamente um movimento do seu campo elétrico girando sempre sobre o plano perpendicular à propagação. Então, o campo elétrico girando em relação a essa direção de propagação, nunca ninguém havia observado qualquer variação da lei de reflexão. Até que em 1972, o Imbert fez um experimento muito cuidadoso, mas extremamente cuidadoso, para mostrar algo muito interessante. Que se você incide luz, na verdade, num plano, eu vejo, na verdade, luz refletida fora daquele eixo, deslocada lateralmente. Aí você, não, agora, peraí, você está me dizendo que se luz for circularmente polarizada, ao incidir luz numa superfície, essa luz não sai mais no mesmo plano de incidência. Ela sai deslocada para o lado esquerdo. Espera aí, por que para o lado esquerdo? Porque você colocou luz circularmente polarizada para o lado esquerdo. E se eu coloco para o lado direito? Bom, a física está aí para dizer exatamente aquilo. Se agora a luz está circularmente polarizada para o lado direito, aparece o feixe deslocado para o lado direito. Fenômeno lindo. Significa, então, que aquele efeito de Gauss-Rentgen, que era fazer com que a luz saísse um pouco à frente, na verdade, um pouco deslocada da posição, para a luz circularmente polarizada, ao invés de encontrar a luz propagando, na verdade, sobre o mesmo eixo, a luz sai deslocada ou para a esquerda ou para a direita, dependendo da polarização. É verdade, se for luz polarizada à esquerda ou à direita, isso acontece de forma distinta. Será que tem outros efeitos? Puxa, isso parece muito interessante, porque agora eu posso brincar e observar todos os efeitos que eu tenho daqui por diante. O que eu posso ver é se realmente o ângulo que sai refletido e o ângulo que sai refratado são realmente os ângulos que eu tinha descrito antes, que o ângulo incidente é exatamente o ângulo refratado. E o que eu consigo perceber é que, na verdade, eles não são. Existem diferenças de microradianos entre o ângulo incidente e o ângulo refratado. Mas era alguma coisa que não fazia diferença na maior parte dos problemas de óptica. A menos em problemas onde a luz era refletida e refratada várias vezes dentro desse mesmo sistema. O problema é que a gente está caminhando no início do século XX, onde os equipamentos se tornam cada vez mais precisos, onde os interferômetros, por exemplo, como os interferômetros desenvolvidos pelo Michelson, eram capazes de medir, na verdade, o equivalente à fração de nanômetro, dependendo do problema que ele tratava. Então, percebam, a partir do início do século eu começo a ter equipamentos que podiam medir isso com muita precisão. Mas, na verdade, todos esses efeitos que eu estou descrevendo agora para vocês, não só diziam que eu tinha leis que fazem desvios angulares, na verdade, para valores menores ou maiores do ângulo de refração, mas eu também vejo desvios angulares na própria reflexão. Aí nada mais vale, infelizmente, não posso mentir para vocês,
nenhuma daquelas leis de reflexão e refração que a gente aprendeu na escola estão 100% verdadeiras. Mas por que um modelo tão simples caiu tão fácil? Porque a gente esqueceu de falar daquele problema que eu tratei antes. Pode parecer absolutamente minúsculo tudo aquilo que a gente comentou, mas esse caso é o caso principal. Quando a gente resolve uma onda eletromagnética propagando e incidindo sobre uma interface, o fato de que a gente tem um feixe que não é como a gente idealiza, uma onda plana que vai de menos infinito até mais infinito, com uma única direção de propagação, esse modelo vicia a nossa resposta de que só existe realmente aquele ângulo da reflexão e aquele ângulo da refração. Mas quando você é obrigado a tratar um problema real e que existe um conjunto controlado, eu não estou dizendo que ele é descontrolado não, mas um conjunto controlado de direções de propagação, ou seja, que o meu feixe diverge ou converge com pequenos ângulos em torno daquela direção, eu sou obrigado a tratar esse problema com todo o rigor que o eletromagnetismo me obriga a tratar. E quando eu faço isso, todos esses efeitos maravilhosos que a gente está vendo aqui, que desde da metade do século passado, a gente passou a registrar, passam, na verdade, a hoje ser uma das coisas mais ricas que a gente pode fazer em laboratório. Mas será que isso é tão fácil, é tão difícil de medir? Ora, a gente pode fazer com que certos efeitos se manifestem agora de forma mais acentuada. A gente pode começar a perceber que, na verdade, a gente pode desenhar problemas onde esses efeitos apareçam cada vez mais e cada vez mais reforçados para explorar a física que isso tem. Então, que tipo de experimento isso daqui pode provocar? Bom, então eu vou falar sobre o tipo de sistema onde aí mesmo a gente pode abusar das novas construções que física pode permitir para a gente. Uma das coisas que a gente pode sempre associar, ou sempre associou aqui agora, foi a ideia de que luz tinha momento. Lembra? Eu falei tanto que as partículas tinham momento, como também luz carrega momento. Mas da mesma forma como uma partícula carrega momento, ela também carrega aquilo que a gente denomina de momento angular. No fundo, é só fazer uma brincadeira de bailarina que começa a girar de braços abertos e depois fecha repentinamente os braços, e a gente vê que a velocidade de rotação dela muda, e o que a gente está vendo é que realmente eu tenho um momento angular, depende justamente dessa distância dos braços e de como é que a massa se distribui em relação a um ponto. Mas não é só esse objeto que tem momento. No fundo, muitos problemas em física têm momento angular. Uma bola simplesmente que rola ribanceira abaixo, grande parte da energia dessa bola está relacionada justamente com o movimento que ela faz rolando. Grande parte da energia dela está justamente nesse movimento de rotação em torno do próprio eixo. Mas então, o que eu estou querendo dizer que existe para a luz de momento angular? Bom, tem um momento angular que eu vou começar de baixo para cima, que é o mais simples que a gente pode imaginar, que é a luz propagando ao lado de um eixo. Se vocês pensarem comigo que eu tenho uma coluna e que, se eu chamar que essa coluna daqui é o meu eixo e que essa luz passa ao lado dessa coluna, o que eu estou dizendo é que essa distância que o feixe passa dessa coluna é o momento angular que a luz tem em relação àquele eixo. Parece não muito importante, mas existe outro tipo de momento angular. Tem um momento angular que está associado justamente à polarização. Vocês lembram? Eu falei para vocês que eu descrevi um campo elétrico que girava em torno do eixo que ele propagava. Mas essa é uma propriedade que acontece em qualquer ponto da superfície que a minha onda propaga. Em qualquer ponto que eu tomar aqui da onda que está propagando, esse campo elétrico gira em todos os pontos. Então, esse momento angular existe em cada pontinho. Se vocês querem um exemplo disso, é só pensar, na verdade, no que acontece no rio
E o que acontece no rio quando o fluxo de água é mais rápido no centro e mais lento próximo das bordas? Se eu colocar qualquer folha dentro da superfície da água, vocês vão ver que a folha vai começar a girar em torno dela. Por quê? Porque a velocidade mais próxima do centro é maior do que a velocidade da borda. Em qualquer ponto que eu coloque a folha, eu vejo que a folha começa a girar. Em cada ponto do fluxo do rio, aquela folha gira. Mas não tem nada girando na superfície, mas eu consigo ver que, na verdade, existe uma rotação em cada ponto. Isso é a polarização da luz. O que parece mais difícil de entender. Mas existe mais um cara que eu poderia, talvez usando uma palavra muito atual, muito bizarro. Que é fazer a luz ter realmente um eixo de propagação e fazer com que, em relação a esse eixo, a luz propague fazendo uma massa parafuso. Putz, difícil, né? Um parafuso. É exatamente essa ideia. De como é que, então, aquela frente de onda da luz, ao invés de ser uma frente de onda plana, como nesse caso daqui, como o primeiro caso, como está aqui, que as frentes de onda se repetem toda hora, elas agora ganham um parafuso, dependendo para a esquerda ou para a direita, dependendo de como é que eu crio esse campo parafuso. Tá certo? Aí eu pensei em 2 segundos como é que eu podia falar isso daqui para vocês. Aí eu não pedi permissão para ninguém, peguei uma folha de papel e o que eu faço é simplesmente o seguinte. Imaginem que a luz vai ser refletida e ela não tem momento angular nenhum, e ela vai ser refletida somente num espelho, certo? A luz que incidir aqui sobre esse espelho vai sair exatamente com uma frente de onda plana, não tem problema nenhum. Mas se eu faço isso daqui, certo? Se eu, na verdade, crio um salto nesse meu espelho, aquela frente de onda que incidir sobre o lado direito ou sobre o lado esquerdo, vocês concordam que ela vai estar avançada um pouco em relação ao que incidir logo depois aqui? Então, depois dessa reflexão, se eu fizer que esse passo daqui seja exatamente meio comprimento de onda, quando ele sair daqui refletido, essa frente de onda vai sair com um momento angular à esquerda. E se eu trocar e fizer a reflexão com esse passo ao contrário, o que eu vejo é que a minha frente de onda vai sair com essa frente de onda refletida, com um passo dessa hélice contrário à inicial. Um objeto tão simples quanto o meu primeiro espelho que a gente discutiu hoje. Mas ele é capaz de gerar um feixe muito interessante. Um feixe com momento angular em relação a um determinado eixo. E esse meu determinado eixo é preferencial no espaço. Esse cara é o cara que contém o centro, por exemplo, do meu eixo agora de propagação. Então, o que eu estou tentando descrever ali em cima são como esses feixes são produzidos, essa figura que vocês estão vendo aqui é o equivalente justamente a essa folha de papel que eu picoto, rasgo em fase, em reflexão, em saltos, dependendo do momento angular que eu quero dar ao meu feixe. E o que eu vejo é que tem uma coisa muito simples. Isso que a gente chama do centro, à medida que eu crio esse momento angular, tem um problema sério. Eu não posso ter um campo elétrico que aponta nessa direção e nessa direção ao mesmo tempo. O eletromagnetismo não gosta disso. Se ele faz isso e isso ao mesmo tempo, ele disse que tinha que ter uma carga bem no centro. E a primeira lei daquelas equações, ele diz que não pode. Né? Não tem nenhuma carga no espaço aqui. Então tem uma obrigação. Ele tem que fazer com que o campo seja zero no meio. Mas isso é que nem água, quando a gente vê justamente um vórtice em que a gente produz um redemoinho. Se eu perguntar para você qual é a velocidade da água bem no centro, o que vocês vão me responder? É nula, certo? Mas em todos os outros pontos você tem alguma velocidade. E aqui é a mesma coisa. Existe campo eletromagnético, existe onda em todos esses pontos aqui, propagando, e no centro, quando eu tenho momento angular, eu vejo que eu tenho um mínimo de intensidade, na verdade, obrigatoriamente um zero. Isso marca justamente a ideia de que a gente tem um feixe com momento angular. Mas por que você fez isso, Ricardo? Uma pergunta simples.
será que todos os efeitos que eu falei sobre reflexão, né, refração que a gente comentou, será que eles se manifestam agora em maior gravidade quando a gente faz esses feixes propagarem lá dentro? Muito interessante. Eu mesmo vou responder a vocês. É legal, porque a gente consegue ver que feixes que têm momento angular, que não têm momento angular, se comportam dessa forma, não apresentam a redistribuição de energia, como está descrito aqui, mas à medida que eu coloco um feixe com momento angular, eu vejo que a distribuição de energia depois da reflexão se desloca para um lado ou para o outro, dependendo do momento angular. Uau! Era só precisava fazer um feixe estranho como esse para começar a identificar esse tipo de comportamento? Perfeitamente. Era só começar a provocar que esse momento angular, que era muito mais, talvez, fácil de perceber do que aquele do spin, ou seja, aquele que corresponde à polarização da luz, ele aparece de forma mais marcante nos fenômenos de reflexão e refração do que a gente imaginava só para polarização circular da luz. Então, só para mostrar que como a gente consegue fazer bastante coisa nisso daqui, eu estou mostrando então um dos últimos exemplos aqui. Como é que a gente pode fazer, na verdade, para dividir um feixe desses por um biprisma que eu vou apresentar a vocês. Essa é mais de uma das invenções daquele grande francês chamado Fresnel. O Fresnel imaginou um dos dispositivos para demonstrar uma das características de interferência da luz, e o dispositivo simplesmente é um biprisma. O que é um biprisma? São dois prismas colocados um ao lado do outro, certo? Ou, se vocês conseguem imaginar, é um prisma que, na verdade, tem esse ângulo muito pequeno aqui agora. A gente está desenhando um prisma como essa figura daqui, mas o mais interessante é saber que a diferença das duas interfaces que tem ali tem somente aproximadamente 1 grau de diferença. Ou seja, realmente é uma cunha para um lado, uma cunha para o outro, bem suave, certo? O que significa que a luz vai propagar como a gente está apontando aqui. Ela vai propagar refratando para a esquerda, e refratando para a direita. Então, ao contrário, esses dois feixes se cruzam, tá certo? Por isso que a gente vê uma espécie de imagem invertida aqui em cima. Do lado esquerdo a gente enxerga essa parte do feixe e do lado direito aquela outra parte complementar. E aí a perspectiva nossa é de que a gente então faria somente uma divisão do feixe e propagaria um para a esquerda e outro para a direita. Que novidade você pretende encontrar nisso? Aqui estão os feixes que a gente consegue gerar no laboratório. Aqueles diferentes quando eu tenho momento angular nulo, quando eu tenho momento angular menos 2, mais 2, menos 5, mais 5. Aí você, mas menos 5, mais 5, tudo para mim é igual. Só o fato de você ter girado à esquerda ou à direita, eu não consigo identificar ali dentro. Tá certo. Então vamos ver se vocês não são capazes de identificar mesmo. Depois de fazer esse experimento, o que a gente identifica é isso aqui. Na verdade, quando a gente faz passar um feixe desses que tem mais 5, parte do feixe, na verdade, continua a girar para um lado e parte dele continua a girar para o outro. Vocês estão percebendo? Existe um fluxo que acontece depois de você dividir o feixe pela metade. Eu continuo a perceber que a energia continua a se propagar como se tivesse momento angular, fazendo com que a parte do meu feixe continuasse a distribuir energia naquela direção do espaço. E se eu trocar de mais 5 para menos 5, acontece exatamente isso aqui. Eu vejo que agora o fluxo acontece, na verdade, em sentido oposto. Se um desses acontecia no sentido dos ponteiros do relógio, ele vai acontecer em sentido contrário. Eu passei a identificar se o cara tinha momento angular mais 5, menos 5. E que o fluxo acontecia justamente ou nessa direção ou nessa direção daqui. E fecha exatamente com aquilo que a gente é capaz de simular computacionalmente, certo? Isso é visto numa câmera como uma câmera de USB simples, aquelas que a gente costumava ter em computadores antigamente. E o que a gente tem agora? O que a gente tem agora é poder mapear isso. Eu posso mapear esse cara daqui
ver o quanto isso se desloca movendo, cortando feixes em diversas posições. E eu vejo, na verdade, que o centro desses feixes, vou dizer assim, é como se eu estivesse medindo o centro, a intensidade ponderada em posição aqui, fazendo com que existisse uma espécie de deslocamento do centro de gravidade do feixe, indo para aquela direção ou vindo nessa direção. E o que eu estou mostrando aqui é que justamente enquanto parte do feixe descreve esse movimento, parte desse feixe descreve esse movimento daqui. O que a gente está comentando então é que é um efeito denominado efeito Hall orbital, ou seja, algo que descreve o movimento de fluxo de energia do meu sistema e só o parâmetro que eu preciso para descrever isso é só exatamente a posição onde eu corto o meu feixe, onde eu separo a propagação ou à direita ou à esquerda. E vocês pensavam que era tão simples propagar um feixe e ver qual era a direção em que ele seguia. Pois é, não é tão fácil. E não se tratava somente de uma ótica geométrica. Tentem imaginar isso daqui acontecendo, na verdade, descrito por feixes propagando, como se fossem linhas retas. Não dá, não fecha. A gente precisa de um fenômeno ondulatório para descrever isso. No fundo, as leis de reflexão e refração, elas, em última escala, naturalmente, são muito próximas de um modelo idealizado para frentes de ondas planas, com uma única direção bem definida, mas o nosso mundo real é composto por fenômenos como esse daqui. Tá certo? Então, eu, com isso, vou terminando a minha apresentação e parte desse trabalho que vocês estão vendo aqui no final foi feito pela estudante de doutorado que está trabalhando justamente nesse fenômeno de efeito Hall óptico, vou chamar assim, para vocês, certo? Então, eu agradeço a vocês, muito obrigado, uma boa noite, obrigado. E aí, gostou do Simplifísica? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/urgstv e escolher o programa que você quiser.